Podemos começar. Podemos começar. Boa tarde a todos. Bom, essa sequência tem tido uma pequena interrupção, vai ter mais uma a semana que vem, por causa dos feriados. Aproveitem bem os feriados. Eu vou aproveitar também. E a última vez falei utilizando uma palavra do Jean-François Lyotard, dissenso, uma palavra que talvez não existe em português, é a maneira de discordar, o dissenso. Então, o dissenso entre o Lévi-Strauss e o Jean-Paul Sartre, que analisei a última vez, está ligado fundamentalmente a uma questão, que é a questão da verdade histórica. Vocês lembram que para o Sartre, essa verdade histórica pode ser reconstruída através de uma metodologia dialética. Essa verdade, finalmente, é atingível. Quando para o Lévi-Strauss é pura ilusão crer que se possa atingir algum tipo de verdade histórica. O Lévi-Strauss, precisando que é uma ilusão especificamente humanista, ligada provavelmente a um período já fechado, período que fazia parte, segundo ele, da cultura ocidental. Supostamente essa cultura ocidental já acabou. Essa ilusão ainda mais marcada na cultura francesa, e, em particular, na cultura da esquerda francesa. E isso refere ao mito da Revolução Francesa, que acho que aqui não se pode imaginar o quanto é fundamental no imaginário francês, na mitologia francesa. E como já insisti no primeiro seminário sobre o fato de que essa discussão muito conceitual, muito filosófica, sobre o sujeito, sobre, hoje vamos falar das instituições, é uma discussão que existe em todos os países, mas tem uma cor específica, também uma importância específica na cultura francesa, por causa da nossa cultura e, dentro dessa cultura, da importância do mito da Revolução Francesa. Isso lembra, assim, uma dica famosa do general Giap. Não está muito conhecido aqui, provavelmente. O general Giap é um general do tempo da Guerra do Vietnã. Foi ele que venceu os franceses em 1954, em Bien Bien Phu. E um jornalista lhe perguntava: geral, o que o senhor pensa da Revolução Francesa? E o Giap respondeu, após um tempo de reflexão: é provavelmente cedo demais para avaliar. E acho muito interessante, porque quando se vê a efervescência das discussões sobre o sentido, sobre os resultados, sobre a razão da Revolução Francesa no contexto francês, e esse geral que conhecia muito bem, que tinha estudado na França, que conhecia muito bem a França, ele tinha essa distância que o estrangeiro tem respeito a essas coisas, e disse, bom, talvez ainda um pouco cedo para
discutir sobre o significado da Revolução Francesa. Mas para os atores da vida intelectual francesa, e entre eles, em particular, os historiadores, esta questão tem a questão da possibilidade de estabelecer algo como uma verdade do processo histórico, tem um ponto de aplicação importante, que é a questão do sujeito histórico. Quem fez a revolução? Em proveito de quem? Quem são os atores? E, na verdade, se você dá uma olhada na bibliografia francesa, você nota que tem tantas histórias, todas distintas, com pontos de vista distintos, posições políticas a respeito distintas, de maneira que a Revolução Francesa, no mercado editorial francês, é realmente um campo de batalha extraordinariamente variado, mas também fundamental para a construção da consciência nacional francesa. Bom, mas falando do sujeito da história até agora, falei unicamente do conceito filosófico do sujeito individual como ator de uma certa ação, como conceito explicativo da ação histórica. E também, bom, isso do lado do Sartre e do lado do Lévi-Strauss, falei da sua dissolução, da dissolução desse sujeito nos movimentos quase que imperceptíveis da química e da física do corpo humano, que era a tendência do Lévi-Strauss. No entanto, quando se fala do sujeito da história, não se pode falar só de sujeito individual. A história da filosofia, a esse respeito, tem elaborado, sobre a base linguística da primeira pessoa do plural, nós, várias concepções do sujeito histórico, que se poderia chamar sujeito coletivo. Esse sujeito é o conceito de um agente plural. Ele tem recebido nomes distintos na nomenclatura sociológica. Algumas vezes chama a comunidade humana, por exemplo, na filosofia do Kant. Na filosofia do Hegel se chamaria, talvez, o espírito. É o espírito, o sujeito coletivo da fenomenologia do espírito de Hegel. Na filosofia, sociologia do Auguste Comte, seria talvez o social, dentro do marco conceitual do positivismo, tal como na sociologia que de Comte para frente será elaborada por Durkheim, Mauss, etc., etc. Então, temos várias figuras do sujeito coletivo que constituem como uma mosaica de denominações que reflete um fenômeno importante que é a dificuldade do pensamento racionalista tradicional, a dificuldade para enfrentar a hipótese de um sujeito plural. A filosofia tradicional gosta do sujeito individual, mas quando se trata de sujeito plural, coletivo, ela tem muitas dificuldades. Com certeza, a tradição intelectual que mais o usou e que mais o desenvolveu
é o marxismo. E, pelo menos, ele tinha na mão um sujeito coletivo, o famoso proletariado, um verdadeiro ator da história. Né? O sujeito explorado, nomeado proletariado. Mas é de precisar que a desconfiança frente ao conceito de história, essa desconfiança que já tratei nos seminários anteriores, tem muito a ver com as consequências epistemológicas do fracasso do projeto revolucionário, aquele da Revolução Francesa, se se quer dizer, mas, sobretudo, aquele da Revolução Comunista. Então, portanto, esse conceito do sujeito coletivo proletariado, entre aspas, é mais um problema que uma solução da questão do sujeito coletivo. E aqui tem uma questão fundamental. Quem é verdadeiramente esse sujeito coletivo chamado proletariado? São as massas? Mas se se fala de massas para falar do proletariado, vocês sabem que as massas se entusiasmaram tanto para o nazismo como para o comunismo. Então, é complicado utilizar a ideia, a noção, o conceito de massas para definir, de uma certa maneira, o proletariado, o sujeito coletivo do pensamento comunista. Talvez, então, seria o Partido Comunista, Partido Leninista, na sua definição, como vanguarda do povo explorado. Mas aqui também temos algumas dificuldades, porque o Partido Comunista, na história do século XX, perdeu muitas vezes a sua credibilidade. E para o que toca o nosso período, os anos 50, 60, 70, teve esses eventos fundamentais e terríveis que abalaram realmente a imagem do Partido Comunista. Foi 1956, a intervenção soviética na Hungria. Em 1968, num esquema semelhante, a intervenção das tropas do Pacto de Varsóvia em Praga, na Tchecoslováquia. Assim, a questão de quem é verdadeiramente o sujeito da história leva para uma certa alternativa. De um lado, temos o Partido dos Trabalhadores, que pode pretender lidar o movimento histórico, mas ele encarna o voluntarismo revolucionário. Esse voluntarismo que é uma das bases do pensamento, digamos, marxista-comunista. Da mesma maneira, o movimento histórico se encarna na figura do militante. Então, partido, militante, isso representaria o voluntarismo revolucionário. Mas essa parte da alternativa, voluntarismo revolucionário, resulta radicalmente problemática quando consideramos os acontecimentos históricos das últimas décadas, que acabou de lembrar. Assim, a partir do momento em que nenhum pode acreditar realmente no poder histórico do Partido Comunista Revolucionário, fica
para explicar o desenvolvimento dos assuntos unicamente a segunda parte da alternativa, e que é a determinação dos comportamentos dos sujeitos da ação por determinações inconscientes, se não é o partido consciente e voluntarista, são determinações inconscientes próprias à dinâmica histórica como tal. E aqui aparece o caráter explicativo da sociologia, e em particular dentro da sociologia, da noção sociológica de instituição. Com a hipótese de que a ação coletiva depende de um sujeito coletivo inconsciente, entramos no campo das ciências sociais e, em particular, do conceito francês, porque aqui também tem uma especificidade francesa na sociologia, por causa da sua origem no trabalho de Durkheim, que é uma sociologia fundamentalmente determinista. Não posso aqui estabelecer um balance entre a tradição alemã e a tradição francesa no campo da sociologia, mas com certeza tem uma característica mais determinista no âmbito intelectual francês. E não tem como se estranhar disso, pois a história da sociologia na França está estreitamente ligada à experiência revolucionária, particularmente no que diz respeito aos movimentos de massa que impressionaram tanto o imaginário dos historiadores da Revolução Francesa durante o século XIX. A Revolução Francesa, no final do século XVIII, de fato, fez emergir um sujeito inesperado. Um sujeito que não tinha nome ainda, as massas. Massas que, no final do século XIX, receberam outro nome, multidão. Então, a questão do sujeito coletivo remete, pois, na sociologia de Durkheim, há duas constatações. Primeiro, o que ocorre num movimento multitudinário não é fundamentalmente diferente do que ocorre nas instituições sociais clássicas. E por instituições sociais clássicas, o Durkheim está pensando na igreja, no exército, no Estado mesmo. Então, não tem diferença fundamental de gênero entre o que ocorre na multidão e o que ocorre nas instituições sociais. Mas também, esse é o segundo ponto importante, a recíproca é verdade. Uma instituição não funciona de maneira